Urano, o planeta das rupturas, está entrando em movimento retrógrado agora, no dia 20 de agosto. Então, vem comigo que eu vou explicar para você tudo o que vai acontecer, o que a gente pode esperar e o que está previsto aí para esses próximos momentos, que não são tão curtos assim, até porque Urano só vai voltar em movimento direto em janeiro de 2022. Primeira coisa muito importante da gente entender a respeito de Urano, tá? Ele é um planeta transgeracional, ele tem um movimento lento, ele fica 7 anos em cada signo, né? Então isso significa que Urano entrou em Touro lá entre 2018 e 2019 e ele só vai sair em 2025. Então é tempo suficiente para ele fazer muita bagunça, já que ele é o planeta da rebeldia e de todas as transgressões. Então ele tem um movimento que ele é mais lento, e todos esses planetas que têm um movimento mais lento, eles não atuam única e exclusivamente a nível pessoal, lá no nosso mapa, naquele lugarzinho por onde ele está passando, mas ele atua também num movimento muito maior, humano, humanitário, na geração que estamos vivendo. Então, sim, tem um movimento que ele é mais pessoal, mais de um para um, do que está acontecendo, né? E aí que eu vou precisar pegar o meu mapa, olhar onde está Touro, né? Porque ele, como ele está passando por lá, ele está fazendo baguncinha por lá, naquela casa que ele vai influenciar, né? E tem um movimento que ele é mais amplo. Eu não vou focar muito nesse movimento amplo, eu quero focar um pouquinho mais no movimento pessoal, até porque eu vou contar para vocês a respeito dos signos que vão ser mais impactados, influenciados, como tá aqui também, eu vou falar a respeito das casas, o que esperar, né? Dependendo aí de cada casa onde Touro vai entrar agora em movimento retrógrado. Mas eu queria apenas falar um pouquinho para vocês da correlação que eu defendi desde o começo, que a pandemia para mim tinha a ver com esse movimento de Urano em Touro, né? Então, se você me acompanha um pouquinho mais lá no Instagram, você deve perceber que desde o começo da pandemia eu tenho falado isso é influência de Urano em Touro, e fui batendo nessa tecla, tipo, meio que pra mim é isso e vamos ver o que acontece. Coincidentemente, e se você me acompanha lá no Instagram, você tá vendo que eu tô falando e sempre fazendo correlação com isso. Quando Urano entrou em movimento direto, em janeiro de 2020, a gente conseguiu ver a expansão, né, do coronavírus e parar tudo logo em seguida por conta da pandemia. Quando Urano entrou em movimento retrógrado, em meados também de agosto de 2020, foi quando as coisas começaram a voltar ao normal. Em janeiro de 2021, Urano de novo entrou em movimento direto, e aí o que aconteceu? Quase que voltou tudo de novo e quase que paramos tudo de novo, chegamos bem perto, né? E agora, Urano está entrando em movimento retrógrado, parece que as coisas estão voltando a uma aparente normalidade. Como se dizia anteriormente, né? Ou como se dizia anteriormente, não. Desculpe. Como a gente está falando muito a esse novo normal. O que acontece? O que acontece é que se a gente olhar para trás e comparar tudo o que aconteceu e olhar para frente e perceber que essas coisas elas vão continuar acontecendo, há uma grande probabilidade de que em janeiro de 2022 aconteça alguma coisa aonde a gente tenha que de novo dar alguns passos atrás. Talvez não tantos passos como a gente precisou dar, não foi uma parada, uma ruptura tão brusca quanto foi lá em janeiro de 2020, né? Mas eu acredito que quando Urano voltar ao movimento direto, lá em janeiro de 2022, algo surja para que a gente tenha que lidar e que a vida não fique assim tão normalzinha como está. É o que eu desejo, é o que eu quero profundamente, é o que eu tenho aí de perspectiva para minha vida e para a vida de todo mundo e para a vida do planeta Terra? Não, né? Mas eu preciso reconhecer que isso tem acontecido, tá? Então vamos só ficar aí com essa informação e a gente vai aguardar para ver o que acontece. Bom, vamos voltar para cá. Vamos entender o que é Urano, o que é Urano em Touro, o que é Urano retrógrado, que a gente precisa construir, montar todo esse quebra-cabeça para que vocês consigam entender aqui do que eu tô falando. Roberta, o que é Urano? Urano, ele é o planeta
da rebeldia, tá? Ele é rebelde, ele é transgressor. Urano foi feito para renovar, para romper padrões, para trazer progresso e liberdade. Só que para trazer progresso e liberdade, algumas coisas antigas precisam ser quebradas, né? Alguns padrões, alguns moldes, algumas expectativas, algumas estruturas precisam ser quebradas, tá? E o que acontece quando Urano entrou em Touro? Pensa bem, você coloca um planeta todo rebeldezinho num signo que fala de estrutura, do financeiro, do material, de todas aquelas coisas que sustentam, que são as bases da vida, né? O que vai acontecer? Ele vai entrar ali e vai remexer nas bases que a gente tem. Ele vai remexer naquilo que sustenta e ordena todas as outras coisas. Tipo, sempre foi assim, é uma coisa que eu falo muito. Urano, ele olha para tudo aquilo que você montou, né, e fala: que bom, que legal, parabéns por tudo que você fez aqui. Mas agora vamos fazer diferente porque isso não serve mais, tá? Esse é o recadinho de Urano. Ele vai ficar retrógrado agora, ele começa a desacelerar no dia 20 de agosto, ele vai desacelerando até o dia 26, né? Ele vai diminuindo a velocidade e ele começa então do dia 26 de agosto em diante a verdadeiramente andar para trás, até dia 19 de janeiro de 2022. Se você já é um pouquinho mais antenado aqui na astrologia, já tem um pouquinho mais de habilidade com o seu mapa, ele vai retrogradar de 14 graus de Touro até 10 graus de Touro. Então, olha lá aonde que está esse espacinho de 14 a 10 graus de Touro, que é lá que Urano vai fazer esse movimento e vai reordenar algumas coisas ou passar limpo algumas coisas, que já é a própria mensagem dos planetas retrógrados, certo? Então, a gente já conseguiu entender que Urano tá pegando todas as bases, todas as coisas sólidas, todas as certezas que a gente tem na nossa vida, tudo aquilo que a gente aprendeu desde sempre, tudo aquilo que a gente se dedicou pra caramba pra construir, e tá dizendo: super legal, mas isso não serve mais pra você. Vamos fazer outra coisa, porque isso daqui já ficou velho, isso daqui não serve mais, isso daqui não pode mais seguir daqui para frente. Alguns efeitos muito comuns, tá, dessa influência de Urano, principalmente agora que Urano vem entrando em movimento retrógrado, é uma sensação muito grande de ansiedade, de precipitação em fazer as coisas. Eu não pensei direito, eu não calculei direito, eu não vi quais que iam ser os resultados aqui, né? Uma coisa muito comum também para Urano: rebeldia. Quando a gente não consegue entender essa energia que é para mudar, a gente acaba ficando muito rebelde, tá? A gente acaba esperneando, então, ao invés de arregaçar as manguinhas e fazer as alterações que a gente precisa fazer. E um certo sentido de desordem, parece que está tudo fora do lugar. Não é que está tudo fora do lugar, é que aquele lugar que as coisas estavam já não serve mais, já não cabe mais, certo? Então, quais são os signos, obviamente, mais impactados? Quais são os signos que mais vão sentir aí essa influência desse movimento de Urano? Obviamente, Touro. Os taurinos já vem sofrendo desde 2019, quando o planeta das mudanças entrou no signo de vocês. E vocês, taurinos, sabem o que vocês têm passado, porque ninguém quer mais segurança e estabilidade do que um taurino. E é tudo que vocês não estão tendo nesse momento, né? Urano entra ali, faz toda a bagunça, tira todas as certezas, coloca um monte de necessidade de mudança, coisa que taurino não lida nada bem, e aí vocês estão atordoados, tá? Então, realmente, continua esse movimento de mudança, continua esse movimento de achar que tá tudo errado. E tá tudo errado. Se você tá tentando manter tudo como estava antes, tá errado, tá? Agora, nova ordem, vamos fazer isso de uma maneira diferente. Todos os outros signos fixos também estão sendo um pouco mais impactados, tá? Quais são os outros signos fixos? Aquário, Leão e Escorpião, tá? São todos os signos que têm necessidade de movimentar as coisas de acordo com o que eu quero.
Agora tem movimento, só não tem a minha vontade. Tem uma vontade externa obrigando esses signos a fazer os movimentos. E aí eles já não lidam muito bem porque são muito teimosos e muito resistentes, tá? Eles adoram fazer e mudar quando é por vontade própria. Quando é por alguma coisa externa, eles não querem, eles têm uma dificuldade muito grande, trancam o pé e ficam ali paradinhos. Então, por isso que esses signos agora estão tendo uma dificuldade maior, já estão tendo um impacto muito maior e sentindo essa dificuldade maior em fazer todas as alterações que precisam ser feitas nesse momento. Bom, se tem uma coisa que eu sei que vocês ficam super curiosos em saber e quando tá nessa casa? E no meu mapa tá nessa outra casa? E essa casa, né? E aí eu já vou fazer esse vídeo aqui e já vou contar tudo, que aí já fica tudo super esclarecido. Então, você pegou seu mapa natal e aí você viu lá onde é que tá aquele pedacinho entre 10 graus e 14 graus de touro e aí você localizou, né? É lá que você vai sentir a influência de Urano retrógrado agora. Então, vamos lá. Se você tiver esse espacinho aí, aonde Urano está retrogradando agora, no seu ascendente, na sua casa 1, que é a mesma coisa, você traz isso muito para o seu visual, para o seu corpo físico, estilo, autoimagem, personalidade, a forma como você se posiciona. Então, inclusive, algumas mudanças um pouco mais radicais, assim, no que diz respeito à forma como você se apresenta mesmo, sabe? O seu corpo, o seu rosto, o seu cabelo, o seu jeito de se vestir, né? Tipo, vai ter que dar uma renovada nisso tudo, né? Tipo, você vai se olhar no espelho e vai dizer, caramba, cansei, sou a mesma há tanto tempo, né? Não gosto mais disso daqui, quero ser uma outra pessoa. Se você está sentindo isso, sentindo exatamente o que deveria estar sentindo, tá? Você traz isso um pouquinho mais para para sua imagem, para a autoimagem e valorize isso. Mude, realmente é para mudar. A mensagem de Urano é mude, 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 mude. Altere, renove, faça diferente. Se você tem isso na sua casa 2, você já deve estar sofrendo com algumas necessidades, vamos dizer assim, de mudança na forma como você ganhava dinheiro, tá? Porque Urano, como ele desestrutura, e a casa 2 é a casa do financeiro, ele deve ter mexido muito na sua forma de ganhar dinheiro, tá? Talvez tenha diminuído, talvez você tenha que até ter desenvolvido uma nova forma de ganhar dinheiro, tá? Talvez aquilo que você fazia antes não funciona mais, talvez aquilo que você fazia antes já nem existe mais, tá? E aí você teve que, de uma hora para outra, criar uma coisa nova, investir numa coisa nova, dar um jeito, tá? E, por favor, se você está esperando só esse tempo passar aqui para você voltar a fazer o que você fazia, eu vou te dizer a mesma coisa que eu venho dizendo desde que tudo isso começou, todo esse movimento de Urano começou. Não espera, porque não vai voltar. Não vai voltar a ser o que era antes. Não tem como voltar. Se você está pensando assim, eu estou fazendo isso aqui enquanto aquilo não volta, enfrenta, assume esse novo que você está fazendo, porque aquilo que foi, ele não vai voltar mais, tá? Ok? Só uma dica aí. Se você quiser tentar, ok, mas é só a minha dica. Se você tiver touro na casa 3, fazendo esse movimento retrógrado aí dentro dessa casa 3, é um momento de você pegar muitas ferramentas para você, sabe? Tipo, fazer cursos novos, aprender coisas novas, né? Colocar informação nova na sua vida. A casa 3 ela é uma casa onde eu consumo informação. E o lugar, a sua fonte de informação antiga, ela já não satisfaz mais você. São novos conhecimentos, são novos aprendizados, são novas informações. São coisas novas que você precisa colocar na sua vida. Tá? O que você sabia antes, sua fonte de informação anterior, trouxe você até aqui. Para você ir daqui para frente, você vai ter que procurar coisas novas. Atualizar aí todo o seu arquivo de informação. Tá? E aí, Urano na casa 3 está falando exatamente disso. Vamos mudar aquilo que você vem consumindo, vamos mudar aquilo que você vem aprendendo, tá? Se você tem Urano na casa 4, é óbvio que está pegando a sua casa e a sua família, tá? Urano na casa 4 é ótimo para a gente se libertar de padrões antigos, sempre foi assim na nossa família, a gente sempre fez dessa forma, a gente sempre construiu dessa forma, a gente sempre pensou dessa maneira.
Se Urano está transitando na sua casa 4, você está sendo meio que convidado, para não dizer obrigado, a se libertar de todos esses padrões dentro dos quais você foi criado e entender que você agora precisa desenvolver uma estrutura nova, tá? Inclusive, Urano na casa 4 fala muito de compra, venda, reforma, né? Daquele ambiente onde você vive, tá? Ou seja, seu lar e a sua família estão passando por esse processo de renovação, de rupturas, inclusive, de quebra, porque precisa fazer alguma coisa nova com isso que se tem ali, tá? Continuar do mesmo jeitinho, como já é a mensagem de Urano, não vai funcionar. Se você tem Urano na sua casa 5, isso tem mais a ver com a sua personalidade e a sua identidade, sabe? Até então, você significava, você acreditava, você defendia, você demonstrava ser determinada pessoa. Agora, você está precisando buscar um pouquinho mais dentro de você e entender que talvez aquela sua identidade, ela não era tão original assim, era uma cópia de alguma coisa. E agora sim que você vai ter que buscar esse lado mais original para sua própria identidade, tá? Então, se você não está mais gostando do que você gostava antes, nem das pessoas que você gostava antes, nem de fazer as coisas que você fazia antes, tá ótimo, vai descobrir quem é você agora, tá? Descubra essa nova imagem, descubra essa nova estampa que você está precisando colocar no mundo, tá? Porque diz respeito a isso, é quase, eu não vou dizer que é desenvolver uma personalidade nova, porque não é simplesmente descobrir a sua personalidade original, tá? Provavelmente você estava simplesmente reproduzindo, não tinha parado para se perguntar que aquela pessoa que você era uma cópia de alguma coisa que em algum momento você achou interessante ou que fizeram você acreditar que era o certo, tá? Se liberta um pouquinho de toda essa casca aí. Procure a sua originalidade. Essa é a palavra. Se você tem Urano na sua casa 6, pode ser que a sua própria rotina esteja uma bagunça, né? Porque a casa 6 é uma casa de rotina. Aquilo que a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tá dentro da nossa casa 6. Aquela rotinazinha ali. E com Urano ali dentro, que rotina? Como assim? Bagunçou tudo. Não tô mais entendendo nada. Cada dia que eu acordo é um dia de cada vez. Se tá assim, realmente, é para estar vivendo isso mesmo. Eu só diria para você cuidar um pouquinho com alguns problemas de saúde que Urano pode trazer. Algumas coisas muito repentinas, muito... dormi de um jeito, acordei de outro, apareceu tal coisa aqui que nunca tinha aparecido antes, sem contar com aqueles probleminhas que eu falei muito relativos ao sistema nervoso, né? E a ansiedade, tá? Até porque como a vida tá super bagunçada aí pra você, eu acredito que você deve estar tentando a todo custo reorganizar como era antes, tentando puxar todas as coisas, fazendo um esforço imenso para montar a sua vida como era antes. E você já sabe, né? Não preciso repetir. Como antes não vai dar, tá? Vamos inventar um jeito novo aí de fazer a sua vida, a sua rotina, seu dia a dia. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, que não dá mais para voltar daquele jeito montadinho e bonitinho como você tinha antes. Touro e Urano fazendo baguncinha na sua casa 7, você já sabe que traz isso para o seu relacionamento afetivo. E aí, o que acontece? É o momento de aprender a fazer um relacionamento afetivo diferente. Independente se você está casado, independente se você está namorando, independente se você está solteiro. Você precisa entender que os seus padrões de relacionamento afetivo agora precisam ser atualizados, modernizados. Isso precisa ser feito de uma maneira diferente, tá? Ou seja, se você estava muito junto, muito conectado, talvez agora isso não funcione mais. E se você estava super desconectado, eu moro numa cidade, a gente namora à distância, outra pessoa está na outra, não vai funcionar. Não tem um jeito certo para Urano, tem um jeito diferente daquele que você já vinha fazendo. Tá? Então, se você está num relacionamento e sente que alguma coisa desandou, parece que eu não estou mais conseguindo me conectar, não está mais funcionando, né? Com certeza absoluta, tem alterações que precisam ser feitas aí, tá? E caso você esteja solteiro e à procura, é bom entender que os padrões que você veio desenvolvendo anteriormente para relacionamento,
eles não estão mais disponíveis para você. Talvez o padrão da pessoa que você se conectava, talvez o padrão de relacionamento que você achava que era o certo ou que era o melhor para você, ele está sendo revisto agora, tá? Então você vai ter que testar outras formas, outras maneiras de fazer isso que você já viu que parece que não tô mais conseguindo encaixar, tá? É porque precisa ser novo. Se você tem touro na sua casa 8, o que acontece é justamente um enfrentamento, uma libertação aí que você meio que vai ser convidado a fazer dos seus monstrinhos, dos monstrinhos que existem aí dentro do seu armário, tá? A casa 8, ela é uma casa do nosso porão emocional. Então, tudo que não é legal, que não é interessante, que a gente não consegue lidar, que a gente quer esconder de todo mundo, até mesmo da gente mesmo, fica dentro dessa casa, tá? Então, se Urano tá ali dentro, ele tá trazendo tudo para que você consiga colocar um novo olhar. Ele tá dizendo assim, olha, naquele momento que você viveu, você não tinha ferramentas, então você enxergava dessa forma. Mas olha como isso foi uma outra coisa e agora você vai ter que encarar, vai ter que perceber, vai ter que entender que o sentido e o significado de tudo aquilo é outro, tá? Então, se abra para os seus processos internos. Essa casa 8 é uma casa profunda, ela é emocional, ela é, entre aspas, um pouco mais pesada, porque a gente precisa cavocar um pouquinho mais, né? Eu brinco que é lá o fundinho, o fundo do nosso poço pessoal, que todo mundo tem, e com aquele monte de coisa escondida que tá lá. Então, a gente precisa descer, né? Se você tem isso no seu mapa agora, você vai ter que descer aí, cavocar um pouquinho mais, e se abrir para essa limpeza, para essa renovação de padrões, e eu sei que vai pegar muito no seu emocional. Então, terapia tipo para ontem assim, tá? Se você tem touro na sua casa 9 e agora Urano tá lá dentro, essa necessidade de mais que você vai ter pra vida, essa necessidade. E, inclusive, eu acho que alguns empurrões do universo de sair muito da sua zona de conforto. A casa 9, ela é uma casa que leva a gente pra longe. Ela é uma casa que faz com que a gente não se satisfaça com todas as pequenas coisinhas que já estavam disponíveis na nossa vida. A gente fica com sede de viver, a gente fica querendo mais, a gente fica vendo que o mundo é muito maior e que as possibilidades são muito maiores e que, inclusive, a gente quer aproveitar delas, tá? Então, se Urano tá ali dentro nesse momento, você vai precisar se movimentar em busca do seu próprio crescimento, do seu desenvolvimento, da sua expansão e da saída da sua zona de conforto. Sabe aquele cantinho que estava ali, bom, e tá satisfatório, tá legal, tá ok? Vai começar e já tá te incomodando, aliás, há um bom tempo. Você não tá ficando doida, você não tá ingrato porque, tava tão bom e agora já tô achando que não tá mais. Não tem nada disso, tá? Simplesmente significa que você está precisando se movimentar em direção a lugares maiores, tá? Físicos, inclusive, tá? Mas como também de possibilidades que você pode ter e de experiências que você precisa viver agora. Se você tem Urano na sua casa 10, provavelmente você deve estar quase que em pânico, porque casa 10 ela é uma casa muito importante. Ter touro na casa 10 significa que busca-se toda uma estrutura profissional, né? E Urano ali significa que tá tudo mudando. Sua profissão, sua carreira, o resultado que você tinha antes, o que você fazia antes. É como se eles tivessem, como se o universo de uma hora para outra tivesse tirado tudo aquilo que você faz, ou o sentido do que você faz, ou o gosto que você tinha em fazer aquilo, e dito assim para você: vamos ver o que tem agora? Vamos ver o que tem de diferente aí? Isso não serve mais, isso você nem vai gostar, mas você nem tá mais gostando de fazer isso. Você não tá vendo mais que, se você tá gostando, parece que nem tá dando mais resultado desse jeito, tá? Então é realmente apertar um F5 aí na sua carreira, apertar um F5 no seu trabalho, se permitir ouvir que não tô mais gostando disso, não tô tendo mais resultado, não tá mais sendo satisfatório, porque o que acontece é que, como toda essa energia de Urano, de mudança, está em touro, e touro é muito rígido, teimoso e cabeça dura, às vezes a gente fica aqui, ó, com os ouvidos fechados, pensando assim: eu não vou ouvir, eu tô ficando doida, daqui a pouco essa vontade passa. Não vai passar, tá? É o seu convite, começa a se ouvir um pouquinho mais. E se isso está acontecendo lá na sua casa de realização profissional, é lá que você tem que mudar. Mas eu demorei tanto para chegar até aqui, construir, gastei tanto tempo da minha vida, investi. Que legal! Parabéns! Você vai ter que mudar do mesmo jeito, tá?
Se Urano estiver na sua casa 11, tem toda uma mudança de círculo social, amigos, colegas, grupos com os quais você se conectava, ideias com as quais você se conectava e, inclusive, é uma percepção um pouco nova dos lugares, do que faz sentido para você na sua vida, na verdade, sabe? Tipo, antes eu achava que a vida era isso daqui, me conectava com essas pessoas que também achavam a mesma coisa, mas parece que agora tá tudo mudando, ganha um sentido muito mais amplo. Parece que agora, inclusive, nem aquele planejamento de futuro de vida que eu tinha tá fazendo sentido, tá? Então é toda uma estrutura de pessoas, desculpa, e futuramente de projeto de vida que eu sei que vai acontecer, tá? Mas por enquanto foca aí nas pessoas, nos grupos, naquelas fontes de relações interpessoais que estão aí ao seu redor. Caso você tenha Touro e agora Urano está lá dentro da sua casa 12, traz muito um movimento para dentro de você, ideias, insights, percepções, uma coisa que traz muita informação, tá? Tanto interna quanto informação espiritual, quanto você ficar extremamente intuitivo, perceptivo, sensível, tá? Então você vai começar a perceber que coisas que antes não te afetavam, inclusive a energia das outras pessoas, inclusive ambientes onde você transitava, agora vão te afetar muito. Inclusive se você tinha um probleminha aí de ter ideias, soluções criativas, e o Urano tá passando ali por dentro, você acaba tendo muito isso, muitos insights, acaba tendo um movimento interno muito grande, tá? Tanto de ideias quanto de percepções, tanto de coisas que você vai conseguir criar, soluções que você vai ter, só que isso não é de uma maneira muito, como é que eu vou falar? Isso não é de uma maneira muito, não é certa, mas isso não é de uma maneira muito usual ou comum. Isso pode vir por sonhos, isso pode vir por percepções, isso pode vir com, caramba, parece que, né, alguém chegou aqui e falou alguma coisa no meu ouvido, né? Então começa a acreditar um pouquinho mais em todas essas coisas que estão surgindo de estranho aí dentro de você, esses acessos que você não tinha antes e que estão chegando aí caso Urano esteja passando ou passeando por dentro da sua casa 12. Gente, esse vídeo aqui ficou bem grandinho, deixando aqui 27 minutos já, mas eu sinto que eu consegui falar tudo o que eu precisava falar. Entendemos o que é Touro, entendemos o que é Urano, todo esse movimento pessoal um pouquinho maior. Se você gostou, tá? Deixa seu like aqui, curte esse vídeo, pode compartilhar. E se você quer saber de mais informações a respeito de astrologia e de tudo que está acontecendo, você pode também me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui e aí a gente conversa um pouquinho mais por lá. Super beijo e até a próxima!